Olá galera do nono ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. Para iniciar nossa aula de hoje, eu trago um momento reflexivo e a frase de hoje ela é retirada do livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Tudo isso contido na Bíblia. A frase de hoje ela diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Então, temos que pensar na perspectiva em que o Senhor possa nos colaborar com os nossos sonhos, para que esses sonhos sejam realizados. A todos os momentos que formos fazermos alguma coisa, devemos colocar na frente o Senhor e consagrar com que Ele faça com esses sonhos virem realidades, que esses planos, que esses projetos sejam bem-sucedidos. Então, vamos aprender a confiar em Deus e ter certeza de que tudo isso que a gente está passando por este momento de pandemia que estamos atravessando, que vamos superar em alguma forma, de algum momento, e que o Senhor possa abençoar cada um de nós dentro de nossas casas, saindo apenas quando for necessário, nos cuidando o máximo possível. Amém. E a aula de hoje ela dá continuidade ao tema 14, África, onde vai falar um pouquinho sobre artes e brasilidades. E a ficha 17 fica aí a atividade de hoje. Então, na aula passada a gente viu um pouquinho do contexto histórico sobre o continente africano, e como eles vieram até aqui ao Brasil. A partir dessa perspectiva, a gente começou a analisar algumas obras de artes e hoje a gente vai ter um pouquinho desse ponto mais forte. Toda essa pesquisa foi elaborada e aí eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa pesquisa com vocês, certo? A arte africana representa o uso de costumes das tribos africanas, como a gente já conhece, e existem vários tipos de expressões artísticas. Geralmente, as expressões artísticas africanas elas possuem uma grande ligação com a espiritualidade, com a sensibilidade. Nas pinturas, como nas esculturas, a presença da figura humana sempre identifica uma preocupação com os valores éticos, morais e principalmente religiosos. A escultura, por exemplo, é uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos. E eles usam, geralmente, materiais que são de cunho natural. São coisas que são tiradas da natureza. Todos eles aproveitam como matéria-prima, tais como couro, bronze, marfim, entre outros. Representa um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade para adquirir forças mágicas. Então, muitas das esculturas e muitas dessas expressões artísticas são colocadas em método para pedir ajuda aos espíritos e que eles possam se fortalecer, onde as tribos possam ter mais força quando entrar em algum combate, em algum momento que for necessário. As máscaras têm um significado também bastante importante, sendo eles utilizadas ou nos rituais ou nos funerais. Lembrando que essas máscaras elas também são feitas com esses materiais geralmente naturais. As máscaras são confeccionadas com vários tipos de elementos, pode ser barro, marfim, metais, entre outros, e também a madeira. Para estabelecer a purificação e a ligação com a entidade sagrada, são modeladas em segredo na selva. E visitando os museus da Europa Ocidental é possível reconhecer um acervo da arte antiga africana do mundo. E agora a gente vai perceber um pouquinho dessas expressões artísticas africanas dentro da pintura. Na pintura ela é empregada principalmente para as paredes de palácios reais, celeiros, choupos sagrados, e seus motivos são muito variados, desde as suas formas geométricas. A gente possui aí uma forte ligação com o criptografismo africano. Algumas dessas artes desse estilo, onde eles trabalham com essas formas geométricas, a gente utiliza também até hoje nesse criptografismo. A gente pode ter muito presente, por exemplo, nas utilizações de decorações de barros, de vasos, e a gente encontra essa presença bastante relevante, bastante forte. Mas ele também pode fazer representações como cenas de caças e de guerra. Serve também para acabamento de máscara e para adornos corporais. A mais importante manifestação da arte africana é, porém, a escultura, onde a madeira é um dos materiais mais utilizados por eles. Ao trabalhar, o escultor associa outras técnicas, como cestaria,
pintura, colagem dos tecidos. Então, mais uma vez, a gente encontra muito presente dentro do texto, a gente pode ver a cultura africana com ênfase em materiais naturais. E vamos conhecer um pouquinho agora do universo das máscaras, que são as formas conhecidas pela plástica africana. Elas constituem vários elementos simbólicos de mais variados e se converteram em expressões de vontade criadora do africano. Foram os objetos mais impressionaram para os europeus desde as suas primeiras exposições no Museu do Velho Mundo, através de milhares de peças saqueadas do patrimônio cultural da África, embora sem reconhecimento de seu significado simbólico. A máscara transforma o corpo do bailarino, que conserva sua individualidade, e servindo-se como se fosse um suporte vivo e animado, encarnando a um outro ser. Gênio, animal místico, que é representado assim momentaneamente. Uma máscara é um ser que protege a quem a carrega. Está destinada a captar forças vital que escapa de um corpo humano ou de um animal, no momento de sua morte. A energia captada pela máscara é controlada e posteriormente distribuída em benefício da coletividade. Como exemplo dessas máscaras destacamos Zepa, Gelenden e Geled. Então, assim, ao analisarmos essa parte do texto, a gente consegue compreender o quanto é importante a utilização dessas máscaras, o quanto ela traz uma energia vital para eles. Eles acreditam que essa máscara possui essa energia, onde quem possui essa energia, e quando ela é retirada daquela pessoa, aquela energia é transpassada, sendo ela para um coletivo ou até mesmo de uso pessoal. E a arte e a religião dentro da cultura africana, desde quando a gente iniciou, a gente já consegue perceber como ela possui um forte envolvimento. Então, as civilizações africanas têm um ponto de vista hostil e simbólico da vida. Cada indivíduo é uma parte de um todo ligado, todos em função do cosmos, em uma eterna busca da harmonia e do equilíbrio. Outro conceito fundamental na filosofia da existência africana é a importância do grupo para que a comunidade viva. Cada fiel deve participar seguindo um papel em que pertence ao nível espiritual e terreno. Algumas das esculturas, em suma, a maioria delas, possui como objeto principal de fabricação a madeira. Ela serve para produzir diversos tipos de imagem, entre elas divindades, que pode ser desde a cabeças de animais, figuras alusivas, acontecimentos, fatos constantemente pessoais que o homem coloca à frente das forças. Existem também objetos que denotam poder, como espada, lanças, e são ricas esculturas na madeira recoberta por lâminas de ouro, sempre denotando um motivo alusivo à figura, às figuras. Os tecidos utilizados também no cotidiano, como portas, portais, para suas casas, madeiras e utensílios, sempre vem repetindo desenhos estilísticos. Então, o que a gente consegue perceber é um cuidado muito grande nas esculturas africanas. Afinal, na arte em geral africana, onde ele possui muito essa questão do detalhamento. E ainda assim, reforço mais uma vez a utilização dos recursos naturais. Além das esculturas de madeira, também existem outros objetos que podem ser confeccionados, tais como vidro, e que se utiliza de uma variação de cores. Possui uma gama de figuras humanas, de animais, que são feitas com fio de algodão que passa por torno do tecido, colocando sempre a combinação vertical. As pedras podem ser alternadas com canudilhos metálicos, seda e algodão. O que a gente consegue perceber nas figuras de desenho africano, nos figurinos africanos, nas vestimentas africanas, é muita utilização dessas cores, dessas formas geométricas. E entrelaçado junto delas, elas possuem uma certa riqueza, que é onde utiliza esses elementos, que são o vidrilho, o canudilho, outras pedras que são visivelmente muito bonitas e que dão um aspecto de brilho na roupa. Os tecidos ou são lisos ou eles são estampados, mas geralmente eles possuem um bordado e que são rebordados com linhas e pedras de vidro, que são justamente esses pequenos detalhes que eu acabei de falar para vocês. Confeccionam roupas longas ou gorros e possuem essas pedras de vidro que são espalhadas nas populações da República Nigéria, principalmente. Também utilizam suportes como abanos, crinas e rabos de animais, que também eles decoram com essas pedras de vidro, que são os canudilhos e os corris.
Os tecidos e vestuários chegam a um desenvolvimento plástico considerável na zona de cultura urbana, assimilando-se a elementos da indumentária islâmica, e outros são produzidos pelos europeus coloniais. Sobre a manifestação cultural africana, a gente possui uma das expressões muito fortes que são as danças. Essas danças que têm essa ligação muito religiosa, que expressam uma ritualidade. A maioria desses ritmos africanos estão relacionados aos aspectos religiosos. Por exemplo, em algumas danças o corpo serve como uma espécie de ligação entre a terra e o mundo espiritual. E aí a gente possui vários tipos de expressões que a gente já conhece, né? As danças africanas do Brasil, na época do Brasil colonial, o país recebeu cerca de 4.000 africanos, que a gente já conversou isso na aula passada, capturados dos seus países de origem. E foi a partir daí que se difundiu essa dança aqui no Brasil, possuindo vários tipos dessas expressões, desses escravos, né, que estavam nas lavouras, nas propriedades rurais, fazendo algumas atividades domésticas ou realmente sendo escravizados. A gente não pode passar isso como se fosse uma coisa simples. Foi muita dor, muito sofrimento, e vale a pena a gente ressaltar isso. Mas mesmo assim eles deixaram vivo, permaneceu vivo com vários tipos de expressões que até hoje estão presentes no nosso cotidiano, tais como capoeira, congada, jongo, maracatu e samba de roda. E alguns deles a gente já chegou a comentar quando a gente falou um pouquinho sobre cultura popular. Mas vale ressaltar da capoeira, que é essa expressão artística onde a gente possui a utilização da luta e ao mesmo tempo dessa dança. O jongo, que é uma dança também. Congada também bastante conhecido, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Maracatu é essa expressão carnavalesca, onde a gente já viu que tem 2 tipos de maracatu, e o samba de roda. Então, galera, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí para casa a atividade da página da ficha 37. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima aula e aguardo vocês.